Boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa aula de hoje, 18/5/2021, a aula de Direito Empresarial, com a turma do terceiro período de Administração e também a turma do terceiro período de Contabilidade. Desde já, eu já quero salientar e passar para os senhores, quem tem algum questionamento sobre a sociedade simples, a sociedade anônima e a sociedade limitada, né? Caroline, o Lucas, a Wastley, Caroline, né? Caroline, o Acho, o Lucas. Vocês têm alguma pergunta a fazer? Eu acho melhor vocês falarem na web conferência, no áudio aí, ó. Fazer pergunta. Ana Paula, Venzo. Vocês estão aprendendo demais, né? Só nas videoaulas. O professor só melhora se você pergunta para ele, né? Se não tem perguntas. Nayane, boa noite, tudo bem? Mas a SA é uma das empresas que ela é para as empresas de grande porte. Quando nós falarmos de fusão, né, as outras modalidades, igual foi falada hoje na aula. Quem assistiu a aula de hoje? Quem assistiu a aula de hoje sobre tipos societários e também sobre grupos societários? Quando nós falarmos de grupos societários, né, que vai falar sobre fusão, sobre... Nossa, pessoal, mas tá demais. Vocês não estão assistindo a aula porra nenhuma. Nossa, fica até triste com isso aí. Isso é vergonhoso, tá? Um fala que não teve tempo, o outro fala que não assistiu. A aula foi postada 4 horas da tarde, todo dia posta a aula lá. E nem as aulas anteriores, velho. Eu não sei mais o que fazer, não, velho. Graças a Deus tá terminando o semestre, hein? Faço ideias o que vocês serão como administrador de empresa aí nesse contexto. E pelo que eu vejo as outras faculdades aí, o aluno reclama do professor, só que comigo eu não deixo espaço para isso não, tá? Quem fez esse trabalho aí? O trabalho, quem fez as questões? Vou falar sobre a porra das questões para ver se melhora alguma coisa, hein? Nossa, Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Vocês não estão nem aí para nada, né? Eu fico imaginando que profissionais que sairão dessa turma aqui. Alunos que não têm dúvida nenhuma. Alunos que não fazem pergunta. Alunos que estão nem aí para as aulas. Aí é difícil, tá? Se fosse no início do semestre, eu entregaria essa turma aí. Sinceridade, né? Vou ter que falar com o Ronaldo aí. Vocês não têm pergunta nenhuma sobre a sociedade anônima, sobre a sociedade limitada, nem sobre a sociedade simples? Quem concorda em não fazermos mais webconferência? Tá sendo em vão, ué. Vamos, pessoal, preciso que vocês falem aí alguma coisa, ué. Preciso que vocês se manifestem.
Pessoal, você já pensou, né? O Lucas falou, o Lucas Lopes aí, diz que tem dificuldade, né? Gosta das... Você já pensou, vocês como administrador de empresas, forem falar com o dono de uma empresa de renome aí, que vocês, que hoje o mundo está globalizado, dessa forma, isso aqui já era para vocês terem se acostumado. A pessoa você ter que falar com um grande empresário de uma multinacional. Além de você falar 2, 3 idiomas, você tem que ter uma boa... você tem que falar por webconferência. Porra! Esse é o argumento mais fajuto que tem, né? Mas é participação de todos, não tem participação de ninguém nas aulas. Vocês entram aqui, eu já desliguei a câmera no final da aula, e é vergonhoso. É vergonhoso que não aparece ninguém. Fica 2, 3 pessoas aqui com a câmera ligada. Depois, que sinal que não estava ninguém assistindo a aula, não estava nem assistindo aí para a aula. Ó, eu vou dizer para vocês, eu sei o conteúdo, eu conheço, eu não preciso aprender o conteúdo. Quem tem que aprender é vocês, né? A videoaula eu faço porque tem que encher linguiça, eu coloco a videoaula lá. Mas agora as webconferências era para vocês te fazerem perguntas. É para você vir aqui, é para você tirar esse lado tímido, esse lado para você se desinibir com essa introspecção aqui. Aí vocês não querem falar nada, fica difícil para mim, tá? Vocês não têm uma pergunta. Ó, professor, aquela questão de número tal lá, é porque não estuda, não tá nem aí para as aulas. Pro que se foda as aulas. A palavra é essa. Nem as questões. Ah, professor, eu fiquei uma dúvida numa questão tal, outra. O professor virar remoto, eu vou falar aqui, eu nem sei se vocês não fazem pergunta. Não se interagem com... Eu me interajo com o pessoal do direito penal lá pra caramba. O pessoal participa das aulas, pergunta. Vocês estão na área, vocês têm que perguntar na área. Se eu fosse um aluno, eu perguntaria pro meu professor. Vocês não têm dificuldade em nada. Então, pessoal, já que vocês não têm pergunta, né? Deixa eu fazer o feijão com arroz que vocês estão acostumados, né? E pronto. Eu sou sincero a dizer, viu? Essa turma aqui, ela desestimula até o surdo. Quando as noções sobre a sociedade limitada, pessoal, ela está disciplinada onde, Ariane? Essas noções sobre a sociedade limitada. Onde que eu consigo encontrar algo sobre a sociedade limitada? Você sabe me dizer? Eu vou começar lá da sociedade limitada. Eu não vou falar da sociedade simples, né? Eu vou falar dela. Onde está elencada o conteúdo dela? Onde que eu posso achar no Código Civil? Me ajude, pelo amor de Deus. Onde que eu acho lá no Código Civil? Em qual artigo que tá? Quem souber aí, fala pra Ariane aí, ó. Manda um WhatsApp pra ela, vamos falar tudo de forma remota agora. Vocês não... coloca o áudio aí e pergunta nesse... Então, tá lá no artigo 1052 do Código Civil, né? É uma forma mais simples, mais comum de sociedade empresária. Tá no artigo 1052, alguém para salvar a pátria aí, ó. Tem o conteúdo tá tudo no PDF, eu mando mastigado para vocês. Daqui a pouco eu vou ter que fazer prova. E isso dá para perder as estribeiras, né? Mas tá beleza. Eu vou... E aí, depois que nós falamos, ela fala da administração do sócio, ela fala quem pode ser esse administrador, né? E aí eu pergunto para o Wellington, Wellington, quem é que pode ser o administrador dessa sociedade limitada? É só o sócio ou pode ter algum outro indivíduo que não é o sócio administrador? Tá no material, tô acompanhando, tô levando conforme... de forma cronológica o conteúdo. Vai me dar boa noite, pelo amor de Deus.
Quem é o administrador pode ser um sócio, né? O Lucas falou aí, pode ser o sócio, e também pode ser pessoas avesso a essa administração. Pode ser um indivíduo que não sócio da parte de administração, né? É o não sócio lá. O administrador não sócio, ele tá onde que ele pode ser designado, o Evelyn? Tá onde que ele pode ser designado, esse não sócio? É no estatuto dessa empresa, né? Ou é no estatuto dessa empresa? Você poderia me dizer? Fala por áudio, povo. Eu também tenho a minha cara feia e eu não tenho problema com isso. Eu meto a cara aqui pra cima e pronto. Quem não gostar de mim que se vira. Quem coloca arroz e feijão na minha casa sou eu. Eu perguntei para você, Evelyn, se esse sócio não administrador, onde está isso aí? É numa assembleia, é no contrato social ou é no estatuto dessa empresa? Essa empresa ela tem estatuto? Pessoal, se desse uma prova presencial para vocês, eu tenho certeza, que se não fosse zero, era 0,0. Vocês não sabem o conteúdo. Infelizmente. Ser vergonhoso né? Mas não sei se é a minha didática, se é a dinâmica, se é a metodologia. Vocês têm que reclamar, porra. Eu não entendo, eu não fiz Libras. E aí, Evelyn? Você me diz o quê? A empresa limitada, ela tem estatuto? Só me confirma aí se ela tem estatuto ou não. Não, Evelyn, empresa não tem, sociedade não tem estatuto. Ela tem, né, essa sociedade limitada, ela tem um contrato social, tá? É um contrato social. Vocês estão jogando no bicho. Vocês estão perdidinho da Silva. Caroline, me diga aí que o termo do prazo desse exercício do cargo do administrador, como é que ela pode ser? Ou ele nunca pode ser desconstituído dessa empresa? Sim, o estatuto é da NSA, ó. Tá vendo? Ó? Tem alguém aí que está estudando. Entendeu? Professor, boa noite. Aleluia, gente. Tem gente que fala nessa sala de aula aqui, Jesus. Glória a Deus. Vai cair fogo do céu hoje. Na hora que o senhor fez a pergunta para mim, travou aqui. Eu não consegui entender tudo. Entendi. Era só mim. Ó, vocês não... Oi? Vocês não notaram nem o ambiente novo que eu tô. Vocês são ruins até para isso. Vocês têm que se interagir mais. Peraí, professor. Oi. Diga, Carolina. Eu vou desligar o meu áudio, senão eu não consigo te escutar. Certo. Pessoal, eu quero perguntar a Culhão agora, para qualquer um responder aqui. A Ana Paula Vensky, eu quero ouvir dela. O sócio esse administrador da empresa, ele pode ser destituído a qualquer tempo ou ele só pode ser destituído dessa empresa com prazo determinado? Ana Paula Vensky. Isso na sociedade limitada. Tá foda, viu? Professor. Oi. Só tem você.
No caso aí, ele pode ser distribuído a qualquer tempo, né? Sim. Venda limitada. Sim. Eu quero até retificar o que eu falei. Se eu desse uma prova, todos tirariam zero. É o Lucas. Porque eu tive outro Lucas no ano passado, no terceiro período também, e o cara estudava pra caralho. E eu tô vendo que você tá no mesmo segmento. Eu vou ter que fazer uma recapitulação aqui. Não sei se vocês fizeram prova, gente. Eu dei a prova para evitar esse mal-estar aqui entre nós. Ana Paula Venz, tá aí? Ou só tá ligado o computador? Fiz uma pergunta aí. Ah, a internet tá ruim. Então, pessoal, eu fiz outra pergunta no início da aula e eu quero saber de vocês. Quero transparência. Vocês querem fazer as videoconferências ou vocês querem... Se vocês falarem para mim, professor, só deixa a gente com as videoaulas e na última aula o senhor faz uma webconferência com a gente que nós vamos para tirar as dúvidas. Eu só venho para a última aula. Vocês querem assim? Ou vocês querem fazer webconferência? Porque tem que ter participação. Tem que ter participação. Professor, é melhor suas webs, pô, porque às vezes você posta o material, na minha opinião, eu tô falando de mim, eu prefiro escutar a sua webconferência e depois ouvir na internet, que daí a minha dúvida tá sanada, pô, entendeu? Mas aí eu tô fudido, eu faço 2 aulas. Mas eu tô falando de mim, né? No caso eu prefiro assim, eu acho melhor, porque eu já pego a sua aula de tarde já entendendo o assunto. Então, mas você já pensou eu fazer 2 aulas por dia? Eu vou trabalhar na roça, não vou não? Porque daí eu tenho que fazer uma aula à tarde. Quando chegar à noite, eu fazer uma webconferência. Se fosse tirando dúvida, tava bom. Mas a webconferência, ela tá robótica também, porque só eu falando. Vocês não têm dúvida. Se fosse uma web que você viesse, por exemplo, igual você está participando, é 10. Eu faço 50. Eu não tenho problema de fazer webconferência. Eu venho com material em totem e trago para aula. E faço a aula. Que eu dava aula presencial. Né? Eu me garanto. Agora, o que eu não posso é ficar fazendo 2 webconferências. 2 aulas por dia. Aula à tarde e quando for à noite tem outra aula. Tá, pessoal, como vocês não sabem porra nenhuma, né? Não estão sabendo nada, e ninguém me responde, pelo menos, não sei se é internet ou o que é, as desculpas mais esfarrapadas, eu falei lá hoje, na web à tarde, eu falei sobre os tipos societários e grupos societários. Eu pensei que vocês sabiam o conteúdo de hoje da sociedade limitada e da sociedade anônima, né? Que são as 2 principais. Lá quando eu falei lá nessa sociedade anônima e na sociedade simples, né? Primeiro a sociedade simples. As sociedades simples são pessoas jurídicas de direito privado. Simples é porque ela segue uma atividade civil ou empresária e tem por objeto o desenvolvimento da atividade empresarial. A diferença entre sociedade simples e empresária é o quê? É a exploração desse objeto. Se a exploração for feita mediante a organização de fatores de produção, que é o que esses fatores de produção? Quem poderia me dar um exemplo de fator de produção? A Caroline, né? Caroline, você poderia me dar um exemplo desses fatores de produção que tem dentro de uma sociedade simples? Ela tem todas, né? Todas as sociedades, que importa qual for ela, anônimas, limitada, comandita por ações, comandita por simples, ela tem esses fatores de produção. O que seria esse fator de produção, Wastiele? Me diga. Professor. Oi. Seria bens materiais? O exemplo, não? Entraria esses bens materiais, mas o que nós temos mais comum é o que nós temos agora que está faltando para fazer as vacinas, os insumos, capital, mão de obra, tecnologia,
né, entraria essa questão que você falou aí. Mas principalmente são capital, dinheiro, e mão de obra, né, insumos e tecnologia, nesse contexto, né? E aí a sua organização, ela é considerada sempre simples. Por isso que nós falamos, por isso que eu falei para vocês, aqui quando eu vim com conteúdo, eu tentei delimitar o conteúdo para que vocês tenham um aprofundamento dessas questões. Até lendo o próprio conteúdo, o que está em PDF, vocês conseguiriam, como é que eu posso dizer? Conseguiriam absorver um bom conteúdo desde que se dedicassem à leitura, né? Mas pelo que eu vejo, são poucos os que têm se dedicado. Mas isso aí não é problema meu. E aí, eu fiz de uma forma separativa para que esses conteúdos vão se solidificando na memória de vocês. Eu falei sociedade simples, falei da sociedade limitada, falei da sociedade anônima. Por que eu falei de forma de cada uma delas? E aí eu iria entrar, né? Eu iria entrar nesses tipos societários, eu iria entrar nas três sociedades que estão em desuso. Que são quais? Que são a sociedade em nome coletivo, que são a sociedade comandita simples e que são a sociedade em comandita por ações. Essas três sociedades estão em desuso. Por que eu não trouxe para confundir a cabeça de vocês? Então já nem deixei elas fora. Falei sobre a simples, a limitada e a anônima. Aí quando eu vou para os grupos societários, que agora nós estamos falando e falei na tarde de hoje deles, quem são esses grupos societários? Eu até dei um exemplo da Dom Bosco, né, o grupo Dom Bosco aqui de Ouro Preto, que forma ali a sociedade Dom Bosco, que são várias empresas, várias sociedades, né, limitadas dentro de um grupo. E um grupo só que tem essa cabeça. Quem são essa cabeça? Eu falei desses grupos societários, né? Falei que ele vem de uma forma direta, né? Esse grupo direto, hoje à tarde falei isso, e falei também sobre o grupo de fato. Mas qual que é mais importante? É que dentro desse grupo de fato tem uma sociedade controladora e tem a sociedade controlada, né, dentro desse grupo. E aí eu trouxe para vocês, porque se vocês conseguirem acompanhar o meu raciocínio, e aí nós vamos verificar as sociedades coligadas. Quais são essas sociedades coligadas? São todas as demais. E aí eu trouxe um exemplo da Vale, né? A Vale do Rio Doce. Se tivéssemos em sala de aula, óbvio, né, que melhoraria. E aí eu pensei que vocês estavam lendo o conteúdo para que perguntasse hoje à noite nós fôssemos o fodão da parada falando todos esses questionamentos. Porque não tem como eu trazer um conteúdo e não ficar de forma robótica se vocês não me perguntam. Professor? Né? Opa, olha aí, quando há intervenção é maravilhoso. No caso desses grupos aí, igual você deu o exemplo da Dom Bosco, no caso, o grupo a sociedade anônima entra nesse caso, por exemplo, a sociedade anônima é uma matriz e as demais pequenas são as como que fala? Matriz e filiais. Ótimo. Sua pergunta, Lucas, é bem pertinente pelo seguinte fato. Vou te demonstrar aqui, né? Eu até estava fazendo aqui com a tampinha antes de vocês acessarem as aulas. E fazendo essas bolinhas aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Um grupo, digamos aqui que aqui é o cabeça, ó. Aqui é o cabeça, aqui. Certo? Você está vendo aí? Aqui seria o cabeça desse grupo, dessa sociedade. Dentro desse grupo de sociedade, ela tanto poderia ser sociedade limitada ou sociedade anônima, certo? Poderia ser qualquer uma delas. Mas o mais coerente, mais que seja, é a sociedade limitada, porque a sociedade limitada ela é mais fácil. E a sociedade simples, o que há? Há um blindamento dos patrimônios do sócio. Esse blindamento do patrimônio do sócio para que não seja afetado lá na frente. Então, a grande questão aqui, nesse contexto, e melhora para um aprofundamento do nosso conhecimento, por exemplo, o grupo Dom Bosco, eu volto para ele. Temos o grupo Dom Bosco, né? Aqui fica mais fácil, a nível de Ouro Preto. Esse grupo Dom Bosco, eles são donos de quê? Né?
Aí eu risquei aqui, vou trazer bem perto da câmera aqui para facilitar. Olha aqui, ó. É porque daí ficou o contrário, né? Aqui, ó, Dom Bosco. Esse Dom Bosco, os demais grupos aqui, ó, essas outras bolas aqui, representariam as outras empresas. Aí eles têm empresa de quê? Eles têm empresa de gasolina, posto de gasolina, né? De ramo do petróleo, né? Oi? Materiais de construção. Petróleo, material de construção. E agrícola, né? Agrícola também? Agropecuária, né? No caso, né? Que vem de ração, né? Que é de confinamento de animais, né? Isso. De confinamento de animais, ração. Também tem de energia. Eles mexem com isso. Subestação de energia. Eles fazem essas coisas assim. Né? Então, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio, o restante da turma aí. Se quiser participar, pode intervir em qualquer momento aí. Esses outros grupos, e aí tem um grupo cabeça, ó, eu fiz aqui, ó, conforme nós estamos falando, ó, aqui, ó, o grupo Dom Bosco, que representa esse grupo Dom Bosco, na verdade, ele teria que ficar assim, ó, fechado, né? E essas demais empresas todas dentro. O exemplo da Metal Frio, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? Ela vai solidificar melhor, porque a Vale do Rio Doce, ela detém o controle de outros acionários, de outras sociedades. Ela explora o quê? Ela explora fertilizante, elas exploram operação de malhas ferroviárias, ela explora a logística para transporte de mercadorias e siderúrgica, a conta de participação em sociedade em 37 outras sociedades anônimas e também limitadas. Então, elas podem ser, depende do regime, o fator que foi constituído essa sociedade. E aí, esse grupo econômico se torna dentro desse contexto aqui. O que é que facilita para o grupo econômico? Talvez você me perguntaria hoje essa questão. Facilita o quê? Facilita a parte em caso de ações previdenciárias, ações trabalhistas, ações contra o Tesouro Nacional. Então tá ligado tudo aonde? Tá ligado dentro desse contexto, desse invólucro, dentro dessa performance aqui que eu falei com você. Então fica fácil de se detectar, entendeu? E aí nós temos ela em diversas formas, tanto as sociedades coligadas, né, como essas demais. E aí nós vamos vendo que por quê? Por que eu falei de forma separada? Para chegar agora e nós unirmos. Porque nós falamos lá no início, se nós fizermos uma recapitulação do direito empresarial, quem? Primeiro é esse empresário solícito, essa pessoa que surge como essa demanda de capital, lá conforme o artigo 966 do Código Civil, e ela vem falando quem é esse empresário. Aí desse empresário, ele se une, quando passamos para a segunda fase, esse empresário, ele sai daqui e se une a uma outra pessoa para uma melhor demanda de capital e insumos. Aí quando você vai verificando, esse empresário se uniu a outro. E agora nós estamos falando de quê? De grupo econômico. O que esse grupo econômico está se fazendo? Esse grupo econômico, ele é o quê? Nada mais do que seria aquele empresário de uma junção de uma empresa dentro de várias empresas. Ele montou várias empresas, várias ramificações dentro desse grupo empresário. Aí nós temos a Metal Frio, nós temos a Vale do Rio Doce, nós temos a Magalu, que a Magalu diversas outras ramificações tem dentro dela. Entenderam? Querem alguém mais fazer alguma pergunta aí? Fica participativo quando perguntam. Professor, E aí? Dentro desses grupos pode ter pessoas com físicas e jurídicas? Desses grupos de sociedade? Não, pro grupo econômico, somente pessoa jurídica. Ele se une, né, para fazer o grupo, já se chama-se grupo econômico. E esse grupo econômico só é trazido, pode ser os sócios administradores, pode ser qualquer outra pessoa física. Mas a pessoa jurídica, elas vêm para englobar esse contexto aqui da empresa, tá? Que forma-se a sociedade, tá bom?
Sem essa formação dessa sociedade, não se forma. E aí nós vimos quando é uma sociedade só, que é a EIRELI, por isso que nós estudamos lá atrás, só quando é a sociedade simples, quando é essa EIRELI, que é a empresa, né, de responsabilidade limitada. E aí nós vimos o empresário, que considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, né, organizada para a produção e a circulação de bens ou serviços gerais. Então, nesse contexto, você verifica e começa a se aperfeiçoar e verificar que essa sociedade, né, esse grupo econômico agora, ele vem para fazer isso. E aí eu falei da alteração da estrutura jurídica dessa sociedade empresária, né, como esse efeito de concentração. Porque quando eu demonstro desse grupo econômico Dom Bosco, né, para facilitar o nosso aprendizado, você vai observar que essas intempéries, essas interferências, dessas empresas são bastante comuns, se torna comum. Por quê? É a possibilidade de alterar o tipo de sociedade, o capital social também dessa empresa, ele vai ficar o quê? Mais solidificado. Porque, por exemplo, se você vai colocar qual a probabilidade de você receber, por exemplo, a Caroline trabalha para mim, né? Eu sou pessoa física, eu sou profissional liberal, né? Mas digamos que eu fosse um empresário e tivesse ali a minha empresinha de ramos de carpetes. Aí, mais a Caroline trabalhou para mim, mas olha só, e aí eu me junto a vários grupos, a várias empresas e faço um grupo econômico gigante. Qual a probabilidade dela receber quando eu se unindo a outras empresas? É enorme. Por quê? O capital social dessa empresa vai ficar fortalecido. A capacidade de gerenciamento, ela se torna incrementada. E aí, essa concentração empresarial, econômica, fica mais objetivo e mais prático para se ter as suas verbas ali adequadas. Por exemplo, mesmo que seja numa ação trabalhista, numa ação do INSS, numa ação previdenciária, né, melhor dizendo, e outras questões se você quer também ter o sucesso nesse questão. Os patrimônios se unem, mas os patrimônios que estão no estatuto social ou no contrato social, no estatuto ou no contrato social dessa empresa, tá? Geralmente, Lucas, quando tem os bens, vem todos os bens, veículos dessa empresa também, tá? Aí, por que vai se diferenciar, que nós temos que analisar? Que na sociedade anônima, quando nós falamos da sociedade anônima, ela vem todos os bens e todos os bens ali se referem. Então, o que vai acontecer? Que todos esses bens, né, que vêm para, por exemplo, eu tenho a empresa de carpete, igual eu disse, né? Aí tem a Caroline, tem uma empresa de crochê. Aí você tem uma empresa de moto. A Ana Paula Vence tem uma empresa de ilustrar esses serviços gerais, que vai fazer serviços gerais. Esse grupo aqui, esse grupo econômico que eu montei aqui agora, né? Ele tem uma capacidade de gerenciamento por 4 cabeças, Você entendeu? Então fica melhor, fica mais solidificado e com objetivo. E fica melhor até para as pessoas que estão dentro desse grupo. Aí tem o grupo Gerdau, tem o grupo e vários outros grupos, né? Os grupos das cervejarias, ali quando teve a Bavária, a Brahma e outras que se uniram aí nesse contexto, né? E o que houve a fusão. Quando há grupo assim, igual você falou aí agora, tem hierarquia? Tem minoritário e majoritário, por exemplo? Não, aí o que vai ter é que uma é a controladora de todos os outros e a outra as outras são as controladas. Entendeu? E também nós temos, nesse contexto do que eu estou falando, nós temos aquelas que serão coligadas, estarão apenas unidos a ela, tá?
Um outro detalhe também, a alteração jurídica desse contrato, dessa sociedade empresária, ela traz uma concentração do patrimônio, que foi a pergunta do Lucas quando ele fala dos tipo veículos. Toda essa concentração de patrimônio aqui, tanto o da Caroline, bem como o do Lucas, bem como o meu patrimônio, bem como o da Ana Wenzig, o da Ana Paula Wenzig, né? Ana Paula mesmo. O da Ana Paula Wenzig, toda essa concentração de patrimônio vem para cá. E aí, em caso de uma eventual ação trabalhista, eles serão penalizados nesse contexto, tá? E aí o grupo, ele se transforma, tem uma transformação, a transformação empresária não será dissolvida e liquidada. Por exemplo, quando ela se transforma, ela não é dissolvida ou liquidada. Há uma modificação do tipo societário, tá? Por conveniência, né? E aí ela por exemplo, uma sociedade limitada, e aí ela se torna uma sociedade anônima de capital aberto, que nós vimos lá. Nós vimos que a sociedade anônima, ela tem capital aberto e também tem capital fechado. Não sei se vocês lembram disso aqui, né? E é na sociedade anônima. E nesse contexto você vai vendo que isso aqui é só uma transformação, né? Quando ela passa de sociedade limitada para sociedade anônima. Também, senhores, há uma incorporação quando o quê? Essa concentração patrimonial importará a extinção de uma das pessoas jurídicas. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, a Caroline, a Ana Paula Wenzig, o Lucas e eu. Nesse contexto, quando eu faço uma incorporação, né, é só para nós pensarmos do Pai de Santo quando incorpora na pessoa. O que acontece? A extinção daquela outra pessoa. Quem está falando em nome dele é o cramunhão lá que está falando em nome dele, não é ele mais. O corpo ali é o do fulano, mas ali quem fala é essa incorporação, estou dando um exemplo esdrúxulo, para que fique caracterizado. Por exemplo, está incorporado naquela outra empresa e ali a extinção da outra e ela se continua. Quando há fusão nada mais é fácil se determinar, né? É a extinção das outras e a união de uma nova empresa. Por exemplo, nós temos aqui a empresa de serviços gerais da Ana Paula Wenzig, nós temos a empresa de carpete minha, tem a empresa de crochê e a empresa de moto. O que há quando há fusão? Nós juntamos todas e fazemos uma nova empresa, que seria a de empreendimentos de limpezas e gerais aí, limitada. Entendeste? E aí nós temos a cisão. Cisão nada mais é do que uma separação, né? A separação, ela para transfere uma parcela do seu patrimônio para uma outra sociedade. Automaticamente ela se abre ao meio e vai para outra parcela. Tá? Nesse contexto aí da aula, e nós já estamos falando da aula de hoje, porque as aulas anteriores eu pensei que vocês tinham estudado, né? Tanto a sociedade limitada, bem como a sociedade anônima. E aí eu pergunto para vocês têm alguma dúvida, porque vai cair isso aí. Eu só dei uma pincelada em algumas, eu dei 5 questões da prova, né? Da prova, ó, do trabalhozinho, para que vocês se interagissem no conteúdo. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse trabalho aí? Pode falar, um por vez aí, senão... Vocês tiveram dificuldade ou fizeram colando tudo? Como é que foi? Professor, só uma dúvida na SA, aqui nas SAs aqui. Por exemplo, na SA, eu posso montar o estatuto com 2 empresas, né? E também posso colocar, por exemplo, o sócio de cada empresa como uma função estabelecida, tipo o gestor, presidente, como que eu posso falar? Presidente, eu posso estabelecer, por exemplo, a SA, por exemplo, vai entrar 2 empresas, correto?
Se eu estiver errado, você me corrija. Sim, pode falar. 2 empresas. Por exemplo, a empresa A e B. O sócio da empresa A e o sócio da empresa B, ele pode ter função dentro da SA também, escrita no estatuto, ou não? Pode, desde que feito em assembleia, né? Faz-se assembleia para resolver as questões administrativas dessa empresa. Fazendo-se a assembleia, se discute ali se pode ou não. O que vem o que vai reger nesse contexto, e aí você pode ser dentro desse critério de administração, sem problema nenhum. Tá? Certo? Certo, Lucas? Ah, tá. Você está respondendo no chat aí. Então, aí eu perguntei lá para vocês, só para vocês verem, ó. A primeira pergunta, é porque eu misturei as perguntas. Ó, o término do prazo do exercício do cargo do administrador, quem souber aí vai respondendo, tá? Para nós interagindo aqui. O término do prazo do exercício do cargo do administrador da sociedade limitada, eu já falei de qual que era, ó, olha que mamada. É correto afirmar, se o administrador for designado com um prazo determinado, o exercício do cargo de administrador cessa pelo término do prazo e é possível que haja a recondução do administrador no cargo? Vocês acham que são certo ou é errada? Isso é da limitada, eu tô falando. É certo, porque o administrador ele pode colocar em novo mandato. Pode falar aí, Lucas, eu ouvi sua voz aí. Ele pode colocar o administrador por mais mandatos, se assim sim, com certeza, ele pode ser reconduzido, né, para outras, ela é verdadeira, tá? Só tem o Lucas e o Jefferson aqui, né? Beleza. Vão ganhar 2 pontos cada um, hein? Aí daqui não a esquece pouco... que tem 2 Lucas, hein? São 2 Lucas, hein, professor? É 2 Lucas, professor. Eu sei, mas os 2 estão participando, né? Eu estou prestando atenção. Quando tá escrevendo, eu tenho que ser aqui, ó, polivalente. Eu tenho que estar olhando aqui, olhando lá. Ó, em relação ao administrador, na sociedade limitada, sendo designado com prazo indeterminado, este jamais poderá ser destituído. Ó, ele foi colocado dentro da empresa sem prazo indeterminado. Ele jamais poderá ser destituído? É a pergunta que eu fiz para a Ana Paula Vensky. Ela é falsa. Por quê? Se ele incorrer em transgressão dentro da empresa, ele vai ser destituído. Vai ser automaticamente destituído, né? Na verdade, essas perguntinhas aí são uma mata. Ah, a Evelyn, a Wellington, que respondeu aí. Ó, com relação à sociedade limitada, o Código Civil trata sobre o tema no artigo 1085, afirmando que é possível a exclusão extrajudicial do sócio por motivo irrelevante e sem que esteja prevista no contrato social. E aí? Vamos, eu quero ver a voz feminina aí. Ela é falsa, né? Porque eu falei lá, ó, por motivo irrelevante. Não, o motivo deve ser relevante, tá? E tem que estar previsto no contrato social. O contrato social, ele faz leis entre as partes, tá? Se algum dia vocês forem advogar em prol, o que eu falo advogar? Defender. Advogado defende. Defender uma causa, alguma coisa em relacionado à empresa, vocês vão falar, não, isso tem que estar dentro previsto nesse contrato social ou no estatuto, dependendo de qual for o critério adotado para essa sociedade, tá certo? Essas causas, assim, sempre tem que ser voltada por assembleia, né? Sim, geralmente por assembleia. A assembleia, né, seja ela, se for tratar de questões pequenas, né, geralmente a assembleia é ordinária. Quando se trata de capital da empresa, quando de modificação do contrato social, ela tem que ser a assembleia extraordinária. Por que extraordinária? Porque tem que ser todos, a maioria da empresa ali, ou todos ou a maioria, né, para que dê votação que vai modificar determinadas questões dentro da empresa. Aí eu falei, quais os requisitos
para que ocorra a exclusão do sócio na sociedade limitada. Eu coloquei um subjetivo, né? Para fuder logo a cachola. E aí eu falei, quais esses requisitos, né? E aí eu vi lá que houve os mais diversos requisitos. Um deles era qual? É verificar se o sócio está colocando a sociedade em risco, é um deles logo, dessa exclusão extrajudicial. Se existe no contrato social previsão expressa, tem que constar, deverá ser também convocado uma reunião ou assembleia, conforme o Lucas aí, um dos Lucas aí falou, né? E também, nessa reunião ou assembleia, a maioria dos sócios deverá decidir sobre a exclusão desse sócio acusado aí, tá certo? Aí eu falei lá, em relação ao conselho fiscal da sociedade limitada, é correto afirmar que em um órgão de existência facultativa pode ou não existir, né? Isso é verdade. Caso ele não exista, a Assembleia irá desempenhar suas atividades, no qual sua composição será de 3 membros e respectivos suplentes, que podem ou não serem sócios do artigo, conforme o artigo 1066. Só um bizu aqui. Quando vocês forem fazer concursos relativos, vocês vão matando a questão por etapa. Por exemplo, aqui tem 3 questões, né? Quando eu fiz escola da magistratura, eu aprendi isso aqui. Eu fiz 3 questões em uma só. Eu falei assim, em relação ao sócio da sociedade limitada, é correto afirmar que é um órgão facultativo e pode ou não existir. Ponto! Certinho. Até aqui a questão está certa. Caso ele não exista, a Assembleia irá desempenhar nas suas atividades, no qual sua composição será de 3 membros e respectivos suplentes que podem ou não serem sócios, conforme o artigo 1066. Mais outra etapa da pergunta. Certa. Até aqui está correta. É assegurado ao sócio minoritário que represente pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e, respectivamente, os seus suplentes, artigo 1066, parágrafo 2º do Código Civil. Corretíssima, a questão estava correta, tá? Só para que vocês tenham um bizu aí e saibam fazer. As sociedades anônimas, elas são espécies de sociedades, né? De sociedades. O contrato social, onde cada sócio é titular de determinado número de ações, sendo chamado de acionista. É certa ou errada? Essa aqui já é uma anônima. Ela tá certa ou tá errada, gente? É falsa essa aí, é errada. Por que ela é falsa, Lucas? Porque é por estatuto. O estatuto que rege a sociedade anônima. Parabéns, tá? Parabéns. Foi o único aí que... Tá, eu vejo que os 2 Lucas estão afiados. As meninas aí estão comendo a barriga, hein? Cadê as meninas desse grupo? Tem 11 pessoas aqui, não tem mulher, não? Tem a Carolina, desculpa. A sociedade anônima, ela opera sob denominação designativa do objeto social, integrada pelas expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviadamente, correto, né? Podendo constar da denominação o nome do fundador, acionista ou da pessoa que haja concorrido para o bom êxito da formação da empresa. Cite a base fundamentadora. A base fundamentadora está no artigo 1060, que nós falamos anteriormente. Vocês se lembram que eu falei que ela fala em questões anteriores, eu falei dela. Então estava fácil de achar ela, era só o artigo 1060. Cite uma das principais características da sociedade anônima. Né? Uma das principais características, menos uma eu pedi, uma das principais. Qual é? É a limitação da responsabilidade do sócio, como dispõe o artigo 1º da lei da sociedade anônima. Essa companhia ou sociedade anônima terá o capital social dividido em ações e a responsabilização do sócio ou dos acionistas será limitada ao preço e a emissão das ações subscritas adquiridas. Regra repetida pelo artigo 1088 do Código Civil, tá? E aí, a antepenúltima, eu falei assim, é correto afirmar que os tipos de sociedade anônima são abertas e fechadas? O que vocês me diriam? Verdadeira isso aí.
As abertas é a que negocia as ações na bolsa, e as fechadas que só podem, que não negocia, que é um grupo mais fechado. Eu não sei explicar exatamente, direito, exatamente, é só naquele meio deles. Então, gente, é tão simples esse direito empresarial e facilitatório, é só você ler o conteúdo, tá? Explícito, né? A aberta é aquela que negocia os seus valores imobiliários no mercado de capital, e a fechada são aquelas que, conforme o Lucas, eu estou repetindo o que o Lucas falou, que não negociam os seus valores imobiliários no mercado de capital. Pô, brincadeira, um trem mamata, né? Em relação à constituição de uma sociedade anônima, podemos afirmar que ela pode ser de 3 modalidades: subscrição pública, subscrição particular e por subscrição jurídica. Certo ou errado? Gente, quem tem medo de errar, não acerta nunca. Pode falar. Fala aí, Caroline. Tem a palavra. Pois é. Ela está errada mesmo. Está errada. Cada jurídica, justamente. A Ana Paula, ela lê o conteúdo. Ela não gosta de participar, mas ela é inteligente. Né? Ela não gosta de participar. Mas ela sempre tem plausibilidade nas suas respostas. Exatamente. Essa jurídica eu inventei. Porque só são 2. É a subscrição pública e a subscrição particular, né? A subscrição pública, ela impõe para sociedades abertas, e a subscrição particular, ela aplica a sociedades que não oferecerão aos públicos as suas ações. Mamata. Tava mamatinho, tá? Mais alguma questão, alguma pergunta que vocês querem fazer? Na outra aula, eu vou fazer o seguinte, eu não vou postar videoaula, eu já vou vir falando sobre desconsideração da personalidade jurídica. Vai ser uma aula bem longa, porque não vai ser tão longa. Eu vou falar da desconsideração da personalidade jurídica, né? E quando ela deixa de ser pessoa... Eu falei de uma forma bem ampassã, mas agora ela desconsiderando. E na próxima aula, que será no sábado, eu vou postar a videoaula, eu sei que ninguém vai assistir mesmo, né? Eu tenho até medo quando eu posto. Eu vou falar sobre títulos de crédito. Nós vamos sair desse cenário, de todo esse cenário agora de sociedade. Nós vamos lá para títulos de crédito, nós vamos falar de cheque, nota promissória e outros aí que às vezes vocês não conheçam ainda, tá? Nós vamos para títulos de crédito e vamos para a espécie de títulos de crédito. Depois nós vamos falar de falência dessas empresas aí. A pessoa física aprende uma coisa: ele nunca vai falir, tá? O empresário não fale, a pessoa física não fale. Ele fica insolvente. A pessoa jurídica ele fale. Já a pessoa física, não, tá? E aí nós vamos falar de falência e depois recuperação judicial. E eu penso que essa aula é recuperação judicial, né? E a última aula nossa nós vamos falar de contratos bancários, tá? E aí será a última aula do semestre, dia 22/6. Vocês vão dar graças a Deus que eu vou estar sumindo da presença dos senhores, né? E o semestre termina e quem participou, teve boas atividades, a nota tá lá, teve a nota que mereceu. Tem aluno aí que se ele não melhorar nesse semestre, infelizmente ele vai ficar para trás. Porque do exercício que eu postei lá, uns 4 ficaram sem fazer. E era valendo 1 ponto, tá? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Puta merda. Tenho, Ana Paula Vesg. Vamos por etapa aqui, vamos por ordem, por questão de ordem. Gente, pode participar das aulas. Às vezes eu tenho essa cara feia, mas eu não mordo não. E online não tem como morder também não. Não tem como morder, não tem como pegar. Tá? E vocês são as pessoas mais interessadas. Às vezes eu chamo atenção, não é por questão eu vou por etapa. Estou fazendo a chamada aqui agora. Ana Paula Vesg. Aí?
O Evelyn Ferreira. Evelyn. Wellington Barros. Caroline Silva. Tô aqui. Jefferson de Oliveira. Lucas Lopes de Jesus. Aí, né? Lucas Oliveira Ferreira. Presente. Ok. Aí. Nayane Moreira. Nayane, eu acho que estava lá no 6º período. Não sei que ela voltou para cá. Eu acho que está pagando matéria. Nayane Moreira. Se aparecer, vai ganhar um P. Nayane Pereira, Moreira. Nayane Moreira, última chamada. Eu ia dar um ponto, mas não apareceu. Então, vou tirar um ponto. O Astiele. O Astiele. O professor se torna chato, né? Mas é necessário. Pessoal, vocês não têm mais nenhuma pergunta? Eu não tenho nada a responder. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre desconstituição dessa personalidade jurídica. Eu vou jogar a aula um pouco mais cedo para que vocês... Entendi, ô Nayane. É a vida, né? Eita. É bom ser polivalente assim. É bom que resolve. E eu tenho que ainda eu cobrando aqui, você me xingou mais que tudo hoje, né? Professor desgraçado, fila da mãe. Brincadeira, tá? Hoje eu acho que minha mãe sofreu, hein? Mas vamos orar por ela, tá? Pessoal, se vocês não têm perguntas, a próxima aula eu venho com desconstituição da personalidade jurídica. Talvez eu venha com um trabalhozinho ou não. Eu aviso os senhores no decorrer do nosso WhatsApp aí. Assistam a aula agora para dar essa complementação e solidificar o que foi falado aqui. Tá certo? Não tendo mais nada a dizer, me despeço dos senhores e fiquem todos com Deus. Yeah.